Olá, você que está ligado na TV Rio Doce, cuidando de você no ar, a nossa prestação de serviço, né? Um dos programas com maior audiência aqui da nossa emissora e porque tem uma importância social. Nosso papel aqui é trazer informações através de pessoas legítimas, de profissionais da área da saúde, bem-estar e qualidade de vida, que trazem aqui informações para você usar como ferramenta para cuidar de si, daqueles que estão próximos a você, daqueles que você ama. É importante que você preste atenção tanto no programa na televisão, de segunda a sexta às 18h30, temos a nossa reprise segunda, terça e quarta, meio-dia e 10. Também estamos no YouTube e no Facebook. Aproveite e compartilhe para todo mundo, sem moderação. Vai compartilhando os links para que pessoas sejam alcançadas, mais e mais pessoas sejam alcançadas com essas informações que nós sempre trazemos aqui no Cuidando de Você. Você estará fazendo um excelente serviço também, prestando serviço, assim como nós da TV Rio Doce e os nossos convidados. No programa de hoje, a gente fala sobre Outubro Rosa. É um mês dedicado, talvez foi um dos primeiras iniciativas de dar a cor para o mês e se tratar durante esse mês e com a cor definida para falar sobre um tema, uma temática social voltada para uma questão de prevenção, para falar sobre problemas de saúde, problemas que causam mortes, que causam comoção social e diversos outros problemas em massa, né? E Outubro Rosa, mês para falar sobre, mês de tratar, de prevenir, de falar sobre câncer de mama. Há mais ou menos um ano, nós trouxemos o nosso convidado aqui. E nesse ano que se passou, possivelmente, cerca de 20 mil mortes aconteceram por causa de câncer de mama no Brasil, dados do Ministério da Saúde. Possivelmente, neste último ano, cerca de 73 mil novos casos surgiram nesse país, foram diagnosticados. Isso em um ano. Mas em relação a rastreio, mas em relação a tratamento, mas em relação a pesquisas e avanços na medicina. Houve avanços? Por isso está aqui novamente conosco o Dr. Arthur Martins, mastologista. Dr. Arthur, muito obrigado por retornar ao nosso programa um ano depois, em mais um Outubro Rosa. Obrigado, Márcio. Obrigado à TV Rio Doce por nos convidar aqui mais uma vez para trazer um serviço bacana para a população. Pois é, a gente fala de tantas mortes, tantos casos diagnosticados, né? E ainda é um número muito alto, né? E as campanhas já existem. Eu não sei há quanto tempo há o Outubro Rosa, né? Mas já tem bastante tempo. A gente vê que os casos ainda são muitos, né? Então a luta, o caminho ainda é muito longo, né, doutor? Ah, com certeza. Hoje, você acabou de citar aí essa mortalidade alta, né? Esse índice alto de diagnóstico, isso aí preocupa, mas a gente tem muitos avanços que vem acontecendo aí dia após dia para combater essa doença. Vamos ser bem didáticos, né? E vamos falar sobre o inimigo, né? O que é e como pode definir o câncer de mama? O câncer de mama, na verdade, é um crescimento desordenado de células malignas na mama das pessoas, né? Quando eu falo das pessoas, mulheres e homens que também podem ser afetados. Pois é, alguém pode ter se assustado lá acompanhando o nosso programa pelo celular, tablet, computador, pelo televisor. Homens também, sim. Homens, né? Nós temos mama. Então, homens podem desenvolver o câncer de mama, apesar, né, de uma parcela muito pequena em comparação, em proporção às mulheres, né? E o grande alvo, logicamente, da campanha são as mulheres, porque os índices aqui que eu falei são muito altos, né? E esse crescimento desordenado na mama, pelos números, né? E o câncer de mama parece que é o mais incidente em relação às mulheres, né? Tem o câncer de pele, o câncer de mama são os mais incidentes, né? E há algum motivo específico para ele se desenvolver na mama? Quais são os motivos que levam a desenvolver o câncer na mama da mulher? Principalmente alterações genéticas, né, e mudanças constantes. A gente está tendo mudanças constantes, as células estão se multiplicando constantemente. Pode acontecer de uma dessas células ter uma mutação genética e se tornar maligna, então ela vai multiplicar de uma maneira errada
e aí multiplicando, podendo invadir e até espalhar pelo corpo. Fatores de risco, fatores de grupos de risco, podemos falar assim, existe realmente algo que aponta que há grupos ou fatores ou pessoas ou tipos de pessoas que correm mais risco de, ao longo da vida, principalmente em certa idade, né, desenvolver o câncer de mama? Sim, quando a gente fala de fatores de risco, o fator de risco isoladamente mais comum é o fator genético. Então, aquelas mulheres, aquelas pessoas que têm familiares de primeiro grau que tiveram câncer de mama, têm uma chance maior de ter. Mas a gente tem também os hábitos de vida que são chamados de deletérios, os maus hábitos de vida, como o tabagismo, etilismo, comidas ricas em gordura, rica em condimentados. Talvez por isso esses hábitos de vida aí, né, às vezes a pessoa não tem fatores genéticos, não tem casos históricos na família de câncer de mama, né, ou de outro tipo de câncer, e às vezes surge o câncer na pessoa e fica se questionando, né, por que aconteceu, mas estamos vivendo um estilo de vida muito maléfico, né, de hábitos terríveis, pouca atividade física, vivendo muito em casa, alimentos muito processados e ultraprocessados, né? Por isso, talvez, a explicação de tantos casos, né? De tanta incidência de cânceres e principalmente câncer de mamas. Então, aí vem a pergunta, né? Estamos tendo muitos casos registrados, né? A estimativa esse ano, mais de 73 mil casos diagnosticados de câncer de mama no Brasil. É porque estamos tendo mais diagnóstico, ou seja, mais mulheres fazendo exame e aparecendo, ou porque realmente o número de casos está aumentando? Os dois. Hoje tem um avanço dos exames de imagem, né, e cada vez mais tecnológicos, então tem tido mais diagnósticos, né, e mais diagnósticos precoces, e também a questão de estar aumentando, sim, devido a esses fatores que a gente chama de fatores modificáveis. A história familiar a gente não pode modificar, mas os hábitos de vida a gente pode modificar e muitas vezes a gente está modificando para pior. Por isso que tem o aumento da chance, né, o aumento da incidência do câncer de mama. Então, aí de ver, né? Se você tem um fator genético, né? Alguém na família que teve câncer de mama, há aí uma propensão, quer dizer que você vai desenvolver, você que é mulher, né? No caso, vai desenvolver o câncer de mama. Não é algo líquido e certo, mas é uma possibilidade. Se você tem um estilo de vida, né, não saudável, não recomendável, né, já aumenta ainda mais a sua chance, né? Então, aí você tem o controle, não na questão genética, mas na questão do seu estilo de vida, nós temos controle. Então, a gente tem que fazer essa escolha, escolher pelo que é melhor para nós. E esses hábitos saudáveis que falamos, em relação ao que comemos, ao que bebemos, atividade física, atividades ao ar livre, cuidar da mente, cuidar do sono, isso não é só em relação ao câncer, é para toda a saúde como um todo, né? Agora, doutor, eu estava pesquisando antes aqui do programa, o Instituto Nacional do Câncer, estava vendo com relação a mulheres negras, né, parece que a maior incidência de cânceres mais agressivos. Procede? Procede. Realmente procede, ainda não se sabe por quê. A, a teoria, né, é que seja uma teoria genética, né? A genética das mulheres negras traz isso aí para elas, infelizmente. Isso tem que ser feito um rastreio histórico de toda a linhagem, né? Isso tem que fazer uma pesquisa muito ampla, extensa e histórica, né, para descobrir o motivo, né? Ainda não há um motivo descoberto por esse motivo, do motivo exato, né? Então está se pesquisando, mas já é certo, né, que em mulheres negras a incidência de cânceres mais agressivos é maior. Falando nessa questão de agressividade, né, há vários tipos de câncer em termos de agressividade, né, aos mais iniciais e aos que são mais agressivos, né? E como que dá essa gradação, né? Quais são aqueles chamados menos agressivos e quais são aqueles mais agressivos? Isso, na verdade, é algo que a gente chama de molecular.
Quando a gente fala de agressivos, vai do padrão molecular, do padrão imunistoquímico. Então, aqueles cânceres que têm receptores hormonais positivos, eles tendem a ser menos agressivos. Aqueles cânceres que não têm os receptores, ou seja, receptores hormonais negativos, eles tendem a ser mais agressivos. Isso muitas vezes não vai da relação da genética da pessoa, mas sim de como esse câncer, de qual câncer, na verdade, foi desenvolvido ali na multiplicação celular. E com relação à idade, a gente falou fatores de risco aqui, falamos da questão genética, falamos da questão de hábitos, de cultura de vida, né, e comportamento, mas em relação à idade, também a esse aspecto, pessoas a partir de certa idade, parece que houve até uma mudança em relação a esse chamado rastreio e risco também? Sim. A gente fala que em mulheres mais jovens, o câncer ele tende a ser mais agressivo, porque a gente está em constante modificação. A pele modifica, a unha modifica, o cabelo. Então, tem uma multiplicação mais rápida dessas células. Pessoas mais idosas têm uma troca de células mais devagar. Então, como a multiplicação é mais rápida em pessoas mais jovens, a tendência é ter esses tipos de câncer que se multiplicam mais rápido, que crescem mais rápidos e agridem mais nas pessoas mais jovens. Você falou do rastreio que teve a modificação, o Ministério da Saúde ampliou a faixa de rastreio com relação à mamografia. Antigamente era de 50 a 69 anos, agora o Ministério da Saúde dá direito à mulher fazer a mamografia de rastreio a partir dos 40 anos, só que dos 40 aos 50 é sob demanda, não é obrigatório igual é dos 50 aos 69. E ampliou um pouquinho de 69 para 74 anos, também sob a demanda e sob indicação do profissional. No programa de hoje estamos falando sobre o Outubro Rosa, um mês dedicado, vários eventos, várias atividades, várias discussões. Estamos falando bastante sobre câncer de mama, mas a discussão não deve se concentrar apenas em um mês do ano, né? Deve se falar o ano inteiro, a todo momento, dentro de casa, nas escolas, nas entidades, no trabalho, em todos os lugares. Nós devemos falar bastante, porque ainda há muitas mortes devido ao câncer de mama, mais de 20 mil mortes no Brasil, a estimativa de mais de 73 mil casos diagnosticados a cada ano. São um número muito expressivos, muita gente, muitas mulheres e homens também, numa incidência muito menor, mas existe a possibilidade também de homens desenvolverem o câncer de mama. Mas nesse momento a gente sabe que devemos falar muito para que a gente evite que pessoas morram, né? Talvez há o diagnóstico, mas há tempo ainda de cuidar, tratar e haver a cura, salvar vidas. Por isso que temos que falar, por isso que temos que jogar luz, fazer eventos, entrevistas. E nós, da TV Rio Doce, estamos fazendo o seu papel. E o mastologista, Dr. Arthur Martins, também está fazendo o papel dele. Quando o convidamos, ele aceitou a vir aqui, como veio ano passado, para falar sobre essa doença. No final do bloco, ele falou do bloco passado, ele falou sobre uma mudança no SUS, né, em relação aos exames, né, ao rastreio dessa doença, que era antes obrigatória a partir dos 50 anos, né, agora a faixa baixou para os 40 anos. Né, em relação à demanda. Né? A partir dos 40 anos, a mulher ela pode procurar, né, o Sistema Único de Saúde para poder fazer o rastreio dessa doença. Quando se fala do rastreio, estamos falando da mamografia em si ou há outros tipos de condutas e exames a serem feitos? O rastreio inicial ele é feito com mamografia. A partir da mamografia, pode ser solicitado, né, uma complementação. Essa complementação, na maioria das vezes, é com ultrassonografia. Com relação ao Ministério da Saúde, ampliou essa faixa para pagamento desses exames de rastreio. Isso aí não inclui aquela mulher que tem algum sintoma, que está sentindo algo, que aí já não se torna um rastreio, se torna um exame para diagnóstico. Então, se há o rastreio ou se há o diagnóstico, por exemplo, e há ali a indicação de que há
algo suspeito, algo indicativo de que se trata de um tumor, que se trata de um câncer. Qual é a conduta a partir daí? A conduta é procurar um médico, né, ou a unidade de saúde, para que seja avaliado e aí solicitar os exames. Principalmente a mamografia pode ser feita, a depender do resultado da mamografia se complementa com uma ultrassonografia. Isso tudo a rede pública, né, a rede primária, ela dá direito a isso. Tendo um diagnóstico ou tendo uma suspeita, essa paciente ela é encaminhada para os centros especializados, onde estão lá os mastologistas para atender. E aí, a partir daí, o mastologista vai definir qual é a conduta a ser feita, qual é a investigação a ser feita. Sendo suspeito, pode solicitar uma biópsia. Não sendo suspeito, ele pode somente acompanhar aquele achado. Agora, por exemplo, o câncer, o tumor, ele surge somente numa mama, ele pode surgir nas duas, não é? E de que forma pode surgir? Né? E ele, quando chega a se notar, por exemplo, o nódulo, ele pode já estar mais avançado, menos avançado? Como que há esse desenvolvimento na mama? Quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente fala em diagnóstico daqueles tumores menores de 1 centímetro. Então, são aqueles tumores em que a gente não consegue palpar, a mulher não consegue sentir, o médico, na maioria das vezes, também não consegue sentir. Ele pode ser em uma mama, mas também pode ser sincrônico, pode ter nas duas mamas. Mas o principal, né, na maioria das vezes, ocorre apenas em uma das mamas. Quando é um tumor palpável, um tumor maior, a gente fala que provavelmente é um tumor mais avançado, mais crescido. Então, a gente sempre fala, e antes até das campanhas, o Outubro Rosa falava muito sobre o autoexame, né? Que continuou sendo importante, não é isso, doutor? Sim, o autoexame é extremamente importante para que a mulher se conheça, para que a mulher conheça o corpo dela e assim, mês a mês, ela pode fazer o autoexame e notando uma diferença, procurar o atendimento médico. Você falou sobre a questão da biópsia e outros exames. A partir desse momento que é feita a biópsia, né, o que se procura saber? Em que estado está o avanço desse câncer ou o tipo de câncer? O que é importante saber nesse momento? A biópsia ela é importante para se confirmar o diagnóstico Sim. de câncer, para que seja iniciado um tratamento. Nenhum tratamento é iniciado sem essa confirmação com a biópsia. É claro que a partir da biópsia, a gente pede outros exames do próprio material que foi coletado na biópsia para avaliar o tipo histológico, né? Qual célula tem ali do tumor, porque o câncer de mama não é só um tipo, são vários tipos. E também avaliar o padrão molecular daquele tumor, que vai determinar qual tipo de droga essa paciente vai precisar fazer uso ou não. Então aí se define um protocolo de tratamento, né? E quais são esses protocolos? Eu sei que tem desde a quimioterapia, cirurgias, radioterapia. Então fale sobre esses protocolos de tratamento. Sim. Quando a gente tem o diagnóstico de um câncer inicial, em geral, a gente começa com cirurgia. Então, a gente tende a fazer a retirada daquele tumor, juntamente com os linfonodos sentinela, para avaliar se se o câncer já não teria espalhado para aquele local. Posteriormente, vai ser avaliado por um médico que chama oncologista, que é um médico que costuma, né, que trata da questão medicamentosa, que passa remédio, que é quem passa a quimioterapia, por exemplo, para avaliar se precisa de alguma medicação e, se necessário, radioterapia. Lembrando que todo câncer de mama que está somente na mama, ele vai precisar de cirurgia. Não necessariamente vai precisar de quimioterapia ou radioterapia, mas o tratamento está nesses 3 pilares, que deve ser avaliado em conjunto, né, juntamente com mastologista, radioterapeuta e o oncologista para definir o melhor tratamento para aquela paciente. E essa cirurgia, todas elas são para a mama é retirada na sua totalidade ou em alguns casos não? Não. Na maioria das vezes, com o diagnóstico precoce,
a gente consegue preservar a mama. Hoje, a minoria das cirurgias tem sido para retirar a mama toda. A maioria tem sido só para retirar o tumor e preservar a mama. Então, estamos falando aqui de diagnósticos mais precoces, né? Então, isso é uma boa notícia, um bom avanço. Doutor, toda nodulação, todo caroço, na linguagem popular, que se sente na mama, talvez pode não ser um tumor, pode não ser um câncer, não é isso? Porque às vezes as pessoas podem pensar que todo caroço, toda nodulação na mama é um câncer. Então, acho que é bom a gente esclarecer também isso, né? Sim, é importante esclarecer porque, na maioria das vezes, aqueles nódulos que são palpáveis não são câncer. Então, se a gente faz aí exames em 100 mulheres, por exemplo, que têm nódulos, a maioria não vai ser câncer, a maioria vai ser nódulo benigno. Pois é, o que a gente tem que tirar de extrato de importante aqui, no Outubro Rosa como um todo, é o que a gente ouviu o doutor falar aqui, de forma bem clara, né? Quanto antes houver o diagnóstico, mais, vamos dizer, efetivo é o tratamento para se alcançar a cura e evitar tantas mortes que ainda existem. Se há mortes, tantas mortes, certamente é porque há pouca procura pelo rastreio, pouca procura pelo diagnóstico e diagnósticos tardios, quando a doença já está mais avançada. Então, já temos essa janela aberta para uma década aí. Ó. Mulheres a partir de 40 anos já podem fazer o seu rastreio. Se já há casos da família, está sentindo alguma coisa, já pode fazer diagnóstico, né? Você que tem a condição de ter um plano de saúde, você também já pode fazer essa pesquisa, esse rastreio, conversa com o seu médico, sua médica, para poder fazer, porque não é brincadeira. São muitos casos, são muitas mortes. Então, quanto antes se descobrir, mais chance você dá ao médico, à ciência, para poder curar e evitar mortes. Então, quando a gente fala aqui de prevenção, a prevenção é a mais efetiva, diagnóstico precoce dessa doença, né, doutor? A gente fala de prevenção, com certeza o diagnóstico precoce, prevenção também de mortes, prevenção da gente ter menos tratamentos, da gente precisar de menos custo, precisar de menos medicação e, por consequência, também menos efeitos colaterais decorrentes do tratamento para paciente. E a gente fala de prevenção também é a mudança do nosso estilo de vida, que eu acho que é uma das maiores virtudes, é a gente poder modificar o nosso estilo de vida, evitando o sedentarismo, né, evitando o tabagismo, evitando o álcool e tendo uma alimentação saudável. Para termos uma saúde melhor, não só com a prevenção ao câncer de mama, prevenção a outros tipos de cânceres, prevenção de outros tipos de doença, viver melhor física, clínica e mentalmente também, né? Então é isso que é importante. E nesse caso do câncer de mama, é isso aí, procure fazer os seus exames, fazer o seu rastreio, né? E se caso houver o diagnóstico, não é uma sentença de morte. Há, com certeza, a chance, e muito grande, principalmente se houver o diagnóstico inicial, da cura e você conseguir vencer essa batalha. Doutor Arthur, muito obrigado pela sua participação, que daqui para frente, cada vez mais, né, haja mais sucesso nessa busca pelo diagnóstico mais precoce, de curas, e que esse número de mortes ele diminua bastante no próximo ano, que voltando aqui no próximo ano, quem sabe, né, já tenhamos aí uma notícia muito melhor do que essa que os números estão aumentando. Isso. Muito obrigado, Márcio. Eu fico à disposição para uma eventual próxima vez. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Sempre pode sugerir as suas perguntas através das nossas redes sociais, pode sugerir nossos temas, convidados, através do nosso WhatsApp também. Fique à vontade, acompanhe a nossa programação, continue com a programação da TV Rio Doce. Até o próximo Cuidando de Você.